Olá meu amigão, olá minha amigona, eu sou o professor Rodrigo Belmonte, nós estamos no laccursos.com.br e a gente vai falar agora sobre responsabilidade civil do Estado, aula número 2. Vamos lá conversar sobre a aula número 2, o que a gente vai encontrar na responsabilidade civil do Estado na aula número 2. Fundamentos da responsabilidade civil, previsão da responsabilidade civil, previsão constitucional, né, e também legal, e prazos prescricionais. Esses 3 pontos são super importantes nessa aula de hoje e a gente não vai deixar isso passar batido sem que você elimine suas dúvidas e fique afiadíssimo para a prova, né? Vamos lá? Fundamentos da responsabilidade civil objetiva do Estado, segundo o professor Marcelo Alexandrino Vicente Paulo, a gente pode pensar no seguinte, como fundamentos básicos da responsabilidade civil. Olha só, o fundamento básico da responsabilidade civil é a reparação econômica. Reparação econômica, ou seja, houve um dano econômico, esse dano econômico deve ser reparado. Houve um dano econômico, esse dano econômico deve ser reparado. A gente viu na aula passada a questão do nexo de causalidade, que é ação e resultado, essa ligação entre ação e resultado. O resultado é justamente o que? O dano, que exige uma reparação econômica. Daí vem todo o fundamento dessa responsabilidade civil do Estado. Todo fundamento não, mas parte do fundamento da responsabilidade civil do Estado. Quando eu tenho um dano econômico causado pelo Estado, existe um dever de reparação desse dano. Isso é assim entre particulares também. Quando um particular causa dano a outro particular, ele também terá a obrigação de reparar esse dano. Belezinha? Sussa? Tranquilos? Agora, isso é o fundamento básico da responsabilidade civil. Tanto faz para o particular como para o poder público. A gente precisa entender aqui, nessa aula de hoje, qual é o fundamento básico, jurídico, para a responsabilidade civil do Estado. Existe uma outra informação por trás disso que é extremamente importante e você tem que saber, você tem que ficar ligado, porque na tua prova podem te pedir isso. Olha só, o ressarcimento pelo dano sofrido, essa reparação, melhor dizendo, tem que observar quem vai pagar, né? Vamos fazer um esqueminha aqui, ó. Vamos fazer um esqueminha aqui, deixa o cabeça só ligar a tela branca aqui. Pronto, beleza. Vamos fazer um esqueminha aqui que a gente já vai facilitar esse entendimento. Olha só, a gente já verificou que se ela causa um dano, se ela causa um dano, esse dano deve ser reparado, né? Exige reparação. Belezinha? Sussa? Então, se uma ação, vou até fazer diferente. Olha só, uma omissão ou uma ação. Uma omissão ou uma ação causaram um dano, ok? Causaram um dano. Esse dano merece reparação. Merece reparação. Mas a pergunta é: quem vai reparar? Quem vai reparar? Né? Se eu estou falando de particulares, o particular causador do dano é que vai reparar. Sou eu de menos, né? Tranquilo isso, né? Se eu estou falando entre particulares, é o particular que vai pagar. Ok, cabeça, mas e em relação ao Estado, ao poder público, quem vai pagar essa brincadeira? O Estado. Então vamos lá. Se eu tenho uma ação ou omissão praticada pelo Estado. Quando eu falo Estado, aqui eu estou falando do poder público, né? O Estado tem que fazer essa reparação. Beleza? Por quê? Porque separado e com acento, porque vem antes de ponto de interrogação. Por que o Estado e não o agente público? Por que o Estado e não o agente público? A resposta disso está justamente nos fundamentos da responsabilidade civil do Estado. Quando a gente define que é o Estado, eu tenho que lembrar uma coisa. O Estado representa quem? Representa a sociedade. O Estado é o representante da sociedade, né? E a sociedade
resumindo assim de forma até meio grosseira, né? Mas a sociedade é quem? O povo. E quando eu falo povo, eu lembro do artigo 1º da Constituição Federal de 1988, e a Constituição Federal, lá no seu artigo 1º, me fala que a gente vive em uma república, onde a coisa é pública, a coisa pertence a todos. O Estado, portanto, é o representante da sociedade, é o representante do povo, né? E esse povo constituiu o Estado. Então, por que eu não cobro do agente público, eu cobro do Estado? Porque o Estado representa a sociedade. Se o Estado, por uma omissão ou por uma ação, causou dano em alguém, esse dano merece reparação. E quem vai reparar? O Estado. Por que o Estado vai reparar? Porque o Estado é a representação máxima da sociedade brasileira. O Estado é o representante do povo, né? É o Estado que representa essa figura republicana da coisa pública. Então, quando o Estado causa dano em alguém, se o Estado pertence a todos, todos têm que reparar o dano. É por isso que é o Estado e não é o indivíduo. Esse é um fundamento da responsabilidade civil do Estado extremamente importante, porque você está diante de uma situação muito simples e clara. O Estado representa o povo, o Estado é uma república brasileira, conforme o artigo 1º da Constituição, então, em razão disso, é o povo que vai arcar com a despesa do dano que ele fez. E depois, esse Estado poderá, numa ação de regresso, cobrar do agente público causador do dano. Mais para frente, a gente vai discutir, quando a gente for falar de ações referentes à responsabilidade civil, nós vamos conversar sobre uma situação. Por que existe uma discussão entre processar o Estado e não processar o agente público? Será que eu posso processar diretamente o agente público? Ou será que eu sou obrigatoriamente vinculado à ideia de processar apenas o Estado? Isso a gente vai conversar na nossa última aula sobre responsabilidade civil. E aí a gente vai entender o que rola na doutrina e o que rola na jurisprudência sobre esse assunto. Por enquanto, eu só quero te mostrar que existe um fundamento jurídico que obriga o Estado a pagar. Se o Estado é causador do dano, o Estado pertence a quem? O Estado pertence a todos nós, então todos nós temos que reparar esse dano. Essa é a ideia básica da responsabilidade civil do Estado. É o fundamento básico da responsabilidade civil do Estado. Belezinha? Sussa, tranquilos? Então vamos lá, vamos voltar para o nosso slide agora que você já tem essa anotação bacana, né? Cabeça, não consegui anotar. Dá um print, meu amigão, dá um print aí na tela que você vai ficar com um gráficozinho legal aí para você sempre fazer uma revisão desse estudo. Então olha só, mas quando o dano é causado pelo Estado, quem deve pagar? A resposta está baseada na igualdade. Se todos têm direito de igualmente usufruir dos serviços e benefícios prestados pelo Estado, todos igualmente devem arcar com os prejuízos causados pelo Estado. Quando eu falo que todos têm o direito de usufruir dos serviços do Estado, eu estou justamente diante da ideia de que o Estado pertence a todos, o Estado está à disposição de todos, o Estado age no interesse de todos. E se é assim, todos que se usufruem, todos aqueles que são representados pelo Estado devem arcar com toda a despesa, porque isso está baseado na ideia de igualdade. Se a coisa é pública, ela pertence a todos, então o domínio do Estado é de todos. Todos têm o direito de ser um pouco donos do Estado. Da mesma forma que todos têm a obrigação de responder pelos atos estatais. Se a igualdade é para usufruir, a igualdade também vai ser para pagar a conta da festa. Belezinha? Sussa? Tranquilos? Então vamos para frente, né? Porque eu acho que essa parte do fundamento já ficou bem clara e evidente que não há risco, não há preocupação de tentar vincular a ideia da iniciativa privada. Lá na iniciativa privada o fundamento é outro, lá na iniciativa privada é baseado na teoria civilista, né? O particular que causa dano a terceiro tem a obrigação de reparar esse terceiro. Aqui, além de existir essa obrigação, existe uma obrigação igualitária para todos aqueles que vivem, são representados ou usufruem de alguma coisa que o Estado preste. Belezinha? Sussa, tranquilos?
Olha só, vamos ver o que o professor Alexandre Maza fala, né? Destaca-se, segundo Maza, que o fundamento da igualdade está vinculado à prática dos atos administrativos lícitos, ao passo que, em caso dos atos ilícitos, decorre do princípio da legalidade. Olha que observação top, show de bola, que a gente encontrou lá no livro do professor Alexandre Maza, né? Quando o Estado pratica um ato lícito, a responsabilidade civil está baseada, sim, na ideia de igualdade. Igualdade de direito de usufruir do Estado, mas eu também tenho igualdade de obrigação de responder pelos atos estatais. Agora, quando o dano for causado em razão de um ato ilícito, aí eu estou baseado no princípio da legalidade. Eu não posso infringir a lei violando o patrimônio de terceiros, né? E isso aqui é extremamente importante você destacar, meu amigão. Bonitona, destaca aí com aquela canetinha marca-texto que você tem, né? Esse ponto aqui é super bacana, é super importante. Quando eu falo de atos lícitos, a ideia é de que o fundamento vem da igualdade de responder pelo ato. Quando eu falo de atos ilícitos, aí vem da legalidade, né? Afinal de contas, eu violei o princípio da legalidade, então eu contraí a obrigação de reparar essa violação. Cabeça, mas peraí, cabeça, o ato lícito gera obrigação de indenizar, cabeça? E aí, meu amigão, você acha que não gera obrigação de indenizar? Vamos lá, vamos verificar uma questão aqui, ó, muito interessante para a gente poder seguir em frente na nossa aula de hoje, tá? Olha só. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para convidá-lo a conhecer o nosso grande curso da Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso. Nós aqui da LAC Concurso, nós temos uma tradição muito grande nesse concurso. No concurso 2013 e 2014, nós tivemos aí quase 500 alunos chamados da LAC Concursos. Esse curso nosso, pré-edital, completaço, 120 dias de acesso por apenas 10 parcelas de R$ 35. É isso mesmo, 10 parcelas de R$ 35, você vai ter uma oportunidade ímpar na sua vida de ser policial civil de Mato Grosso. Bacana, meus amigos? Então, espero vocês. Peço que vocês cliquem aqui embaixo, tem um link para fazer a sua matrícula da LAC Concurso. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.